Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7, com Cris Magalhães. Boa tarde, Londrina e toda a região. Está no ar a 59ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magalhães. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Hoje o nosso bate-papo é sobre lipedema, uma doença crônica que tem afetado principalmente as mulheres. E no Brasil, estima-se que 12,3% das mulheres tenham lipedema, o que representa cerca de 10 milhões de casos no país. Apesar dessa alta prelevância, a condição ela é pouco reconhecida e frequentemente confundida com obesidade, linfedema, e isso dificulta o diagnóstico de tratamento adequado. Então, nós estamos no mês de consciência do lipedema e eu convidei, então, alguém que é expert no assunto, a doutora Gabriela Vieira Borges, que é médica formada pela Universidade do Vale do Itajaí. Ela é cirurgiã vascular, formada pela Santa Casa de Londrina, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e médica do Corpo Clínico do Hospital Vascular de Londrina. Ela atua atualmente no tratamento de varizes com técnicas minimamente invasivas e tratamento principalmente do lipedema. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente. Queria agradecer muito o convite. Nós estamos realmente no mês de conscientização do lipedema e é um tema ainda que é muito subestimado, vamos dizer assim, né? Pouco falado. Então, é bastante importante a gente trazer essa pauta, né? Sobre tratamento, diagnóstico do lipedema. Ok. Bom, a gente estava comentando agora nos bastidores, apesar de ser o mês de consciência do lipedema, eu particularmente tenho essa doença, demorei muito tempo para descobrir, então era a minha dor. E eu sei que é a dor de tantas mulheres e tenho certeza que você escuta assim, relatos no seu consultório. E hoje até o tema é para desmistificar também, principalmente as dúvidas. É uma doença com um difícil diagnóstico, porque às vezes tem médicos que não compreendem muito bem. Sim. E foi o que aconteceu comigo. E a gente vai ter a oportunidade hoje de tirar todas as dúvidas. Com certeza. Bom, para começar, porque tem muita gente que não sabe o que é o lipedema. Então, o que é o lipedema e como ele difere de outras assim, condições como obesidade ou até o linfedema, que também é muito falado, né? Então, vamos lá, Cris. O lipedema, ele é o acúmulo desproporcional de gordura, principalmente em áreas ginoides. O que são essas áreas ginoides? São aquelas que sofrem alguma ação hormonal do estrogênio e da progesterona. Por isso, inclusive, o lipedema ele é predominante nas mulheres. Sim. Né? Então, onde o lipedema é mais comum? Quadris, coxas, pernas, e também ele pode acontecer nos braços, né? E vamos dizer assim, qual que é a diferença em relação à obesidade e o linfedema? Em relação à obesidade, a gente tem, no caso, um aumento de gordura global, né? Não existe algum local específico. Não quer dizer que a mulher com obesidade não possa ter lipedema também, tá? Porque o que acontece? No caso, o lipedema ele é um acúmulo desproporcional e uma gordura inflamatória, que é diferente da obesidade, né? Então, causa sintomas que, ao contrário da obesidade, não tem, né? Sim, sim. Então, a gente diferencia por aí. Então, existe, apesar de ter a obesidade, ela pode estar associada ao lipedema, mas a obesidade por si só não existe um acúmulo desproporcional em um lugar específico, né? Ele é global. Além disso, em relação à diferença de obesidade e lipedema, o lipedema ele poupa as mãos e os pés. Então, geralmente, a gente tem uma marca do bracelete, que a gente fala da tornozeleira, né? No caso, que é onde começa esse acúmulo desproporcional. No tornozelo, nos punhos, né? Em relação ao linfedema, o linfedema ele é uma doença própria do tecido linfático. Então, eu preciso de alguma alteração nesse tecido linfático que ocasione essa doença, né? Então, geralmente, o mais comum, no caso, é pós uma doença infecciosa, erisipela, algo assim, né? Algumas pessoas já nascem com esse processo, né? Mas ele também pode estar associado ao lipedema. Por isso que é tão difícil o diagnóstico. Quando a gente tem o estágio 4 do lipedema, ele é o lipolinfedema, que é a associação do lipedema
com linfedema. Então, a gente também pode ter essa associação. Mas o linfedema, propriamente dito, geralmente ele tem alguma causa prévia, às vezes alguma cirurgia que lesou o tecido linfático, alguma infecção, algo assim. Entendi. E quais são as principais causas, né, ou fatores de risco que estão associados ao lipedema? Assim, a fisiopatologia do lipedema é algo que está sendo muito estudado ainda, né? Porque assim, a gente fala de lipedema desde 1940. Mas só em 2022, no CID-11, né, que é o Código Internacional de Doenças, que foi colocado... Foi considerado uma doença. Foi considerado uma doença. É muito recente. Então, a gente não tem tantos estudos, assim, né, em relação a isso. Mas, o que a gente já sabe é que existem fatores genéticos para o lipedema. Então, né, existem esses fatores associados também à parte hormonal. Por isso que o lipedema ele é mais comum o aparecimento em três tempestades hormonais, no caso, que é puberdade, gestação e menopausa. Além, no caso, do estilo de vida, né? Sim. Um estilo de vida sedentário, pacientes que ficam muito em pé, muito sentado, uma dieta rica em carboidrato e açúcar, levam né, no caso, ao aparecimento ou piora dos sintomas do lipedema. E tem se falado tanto em lipedema... Eu até... Por isso eu falei, a gente precisa levar alguém para falar, principalmente esse mês, né, que é o mês de conscientização. Mas as pessoas têm falado bastante sobre lipedema, porque apesar de ser uma doença que foi, né, nova, mas grande parte das mulheres relatando esse problema. Então, você deve vivenciar isso no seu consultório constantemente. E é muito engraçado, Cris, que tem pacientes que acompanham comigo há um tempo, né? E aí, eu vejo meus prontuários de 2021, assim. Que eu coloco que a paciente tem uma quantidade maior de celulite nas pernas, dor, hematoma, mas não tem varizes. Que é o lipedema. Mas a gente não fala de lipedema antes de 2022, né? A gente falava um pouquinho de síndrome da gordura dolorosa, algo assim, mas lipedema propriamente dito, a gente começa a falar em 2022. Então, até para nós médicos é algo... A gente ouve essas queixas desde sempre. Às vezes, nós não sabíamos classificar isso, classificar em qual doença, né, seria. Então, mas hoje a gente consegue classificar, no caso, como, né, o lipedema. Então, é muito tranquilo, né? Agora, a gente consegue classificar melhor. Sim. E quais são os sintomas, até para as mulheres que estão curiosas? Eu acho que eu tenho. Como que identifica? Como que a pessoa sabe que tem realmente o lipedema? Então, assim, geralmente, nem todas as pacientes que têm lipedema têm sintomas. Tá? Vai depender muito do estágio, do estilo de vida da paciente. Mas vamos falar primeiro dos sinais, né? O que aparece na pele, vamos dizer assim. É aquele acúmulo desproporcional, vamos dizer assim, a paciente, ela emagrece, mas algumas áreas de quadris, coxas e pernas, ela não consegue perder essa gordura. Sim. Tá? Então, mesmo que ela faça academia, dieta, tem uma dificuldade. E em relação a sintomas que ela pode ter, no caso, é dor, tipo cansaço, além de inchaço nas pernas, o aparecimento frequente de hematomas, aquele hematoma que a gente não sabe de onde vem. Que ele simplesmente aparece. Então, isso é muito frequente na paciente com lipedema. Além de algumas, realmente, esse cansaço, essa dor, o inchaço, que acontecem mais no final do dia. Quando a paciente fica muito tempo em pé ou muito tempo sentada, né? Então, esses são os principais sinais e sintomas do lipedema. Tem esse inchaço estranho, diferente. Exato. Mesmo nos dias de frio, tem esse inchaço. Eu vou falar por mim, né? Você relatou essa questão das dores. Eu tenho realmente muitas dores. Eu coloco uma meia, se ela aperta, quando eu tiro, ela fica aquele risquinho da meia. Parece que é um garrote que colocou na perna, né? Então, a gente sente aquele peso mesmo nas pernas, depois de uma caminhada, ou até um dia normal de trabalho. Parece que você tá sentindo que você tá caminhando com duas bolas, sabe aquelas bolas de desejar? Parece que você tá caminhando com duas bolas arrastando. É essa sensação que eu tenho. E essa é a sensação realmente do lipedema, né? Que parece que a perna pesa muito mais que o normal. Sim. Principalmente no final do dia. Então, é bem característico mesmo. E pode causar formigamento também ou não? Pode. Cada paciente, assim, não existe, né, na medicina nem sempre nem nunca, né? Então, não são todos os pacientes que terão os mesmos sintomas. E pode realmente, pelo fato, principalmente se a paciente tem alguma doença vascular associada, varizes, ela pode sentir formigamento no final do dia, coceira na pele, manchas na pele, também podem ser sintomas que podem aparecer.
Olha só que interessante. Com certeza vai ter um monte de mulher ouvindo agora, falando, deixa eu marcar minha consulta para tentar identificar. E tem exames específicos ou avaliações médicas que são utilizados para a gente confirmar dar esse diagnóstico? Então, Cris, o diagnóstico é puramente dito, ele é clínico, né? Pelos sintomas da paciente, né, por a gente visualizar o lipedema. Mas nós temos alguns exames que a gente pode lançar mão para fazer esse diagnóstico. O mais comum deles, que a gente já pode fazer na primeira consulta da paciente, é o ultrassom Doppler. Esse ultrassom, a gente consegue avaliar as nodulações de lipedema, né? Que estão, né, abaixo da pele. E também avaliar se tem alguma doença vascular associada. Alguma varize, algum quadro de trombose que essa paciente já teve. Então, é um exame bem interessante. Ele não é um exame invasivo, é algo que a gente consegue fazer no consultório. Então, e vai servir muito bem para acompanhamento dessa paciente, né? Sim. E a gente também tem a densitometria de corpo inteiro, que é o DEXA, que é um exame muito bacana pela imagem dele, que a gente consegue avaliar a proporção, no caso, entre tronco e membros inferiores, de gordura. É um exame bem bacana, principalmente quando a gente tem dúvida se é lipedema, se é obesidade. Então, é algo que a gente consegue avaliar super bem. Mas, no caso, o porém desse exame é que ele é raio-x, né? Então, não é um exame que a gente pode fazer sempre. Fazemos, às vezes, no diagnóstico, depois de um ano, tudo isso. Então, hoje, o acompanhamento, a consulta com o cirurgião vascular e o ultrassom Doppler são os mais comuns para a gente conseguir fazer, né? E aí, naqueles casos extremos, dá pra gente fazer ressonância, tudo isso, mas na grande maioria das pacientes, a consulta com ultrassom é o suficiente. E nesse caso, por exemplo, a pessoa vai, procura um especialista e ela já faz essa avaliação completa. Então, é uma avaliação mais, assim, clínica ali, não tem essa questão de outros exames, por exemplo, de laboratório. A gente pede também, né? Porque a gente já sabe, no caso, que as pacientes que possuem vitamina D baixa, vitamina B baixa, no caso, podem ter piora dos sintomas, né? Sim. E também o que a gente precisa avaliar é que muitas dessas pacientes com lipedema, elas possuem outras doenças associadas, né? A gente precisa avaliar a resistência, às vezes, a alguma alteração de glicemia, no diabetes, né? Colesterol, tudo isso, que sendo tratado, né? A paciente, ela é tratada de uma forma global, vamos dizer, né? A gente tratando isso, consequentemente, a gente melhora o lipedema. E por que ainda tem tanta dificuldade de dar um diagnóstico, né? Às vezes ainda tem, né? Subdiagnosticado e muitas vezes até confundido com outras condições. Exato, porque é bem isso, né? A gente tem 3 anos de lipedema, que a gente fala de lipedema. O primeiro congresso no Brasil que vai ter de lipedema vai ser agora, assim, o congresso, né, grande, vai ser agora em junho. Então, assim, tudo muito recente. É tudo muito recente. Nós estamos aprendendo junto com as pacientes. Né? Então, foi esse ano que nós fizemos os primeiros cursos de diagnóstico por ultrassom, de lipedema. Nós estamos pesquisando, né? Entendendo, lendo. Foi agora, num congresso no Rio de Janeiro, que foi lançado o Consenso Brasileiro de Lipedema. Então, antes do Mundial, inclusive, foi lançado o brasileiro. Então, é tudo muito novo. Por isso, a gente não consegue ainda, vamos dizer assim, ainda é subdiagnosticado o lipedema. Porque nós estamos aprendendo tudo isso. Mas nessa questão da análise da imagem ali, que é o ultrassom, vou falar de uma forma que as pessoas compreendam. É feito uma espécie de ultrassom ali naquela parte onde tem a gordura, é isso? Isso. E dá pra ver que é uma gordura diferente. Exatamente. A gente vê que são nódulos... Que não é aquela gordura da celulite. Exato. A gente consegue ver que são nódulos de gordura maiores, que eles possuem uma inflamação associada, tá? E nas áreas realmente onde há esse acúmulo desproporcional. Então, é aí que a gente consegue diferenciar a gordura normal, a celulite, do lipedema. E uma mulher que tem, por exemplo, lipedema, ela pode ter obesidade, ela pode ter outras doenças, ela pode assim, ter outros agravantes, né? Então, a questão do diagnóstico, independente, falar se tem lipedema, mas é avaliado outras doenças também que podem estar prejudicando. Porque a gente já sabe que algumas doenças inflamatórias estão associadas ao lipedema, como as tireoidites, que são algumas inflamação de tireoide, endometriose, síndrome do ovário policístico. Então, por isso que é necessário fazer uma avaliação, né? Então, dizer assim, o cirurgião vascular, ele pode fazer o diagnóstico, mas eu preciso de uma equipe multidisciplinar para cuidar dessa paciente com lipedema, porque ela pode ter outras doenças associadas. Olha que interessante. E quem tem, por exemplo, safena,
né? Safena entupida, né? Assim que fala, doutora? Safena entupida ou problema realmente de varizes, aquelas varicoses. Também são situações que o próprio lipedema pode agravar? Uma coisa pode prejudicar a outra? Uma coisa pode prejudicar a outra. E a gente sabe que muitas pacientes existe, né? A insuficiência venosa, no caso, que é essa insuficiência da safena, o aparecimento de varizes e o aparecimento de vasinhos, ele tá muito ligado ao lipedema, né? E são doenças genéticas, tudo isso. E o que acontece? Essas doenças, a doença das varizes, ela também causa dor, inchaço, cansaço nas pernas. Então, imagina 2 doenças coexistindo, né? Lipedema então, realmente. E aí, vale a pena fazer o tratamento de ambas, né? A minha pergunta é justamente essa. Tá, mas daí, por exemplo, a pessoa tem uma safena e tem varicose ou qualquer outro tipo de doença. O que trata? Trata tudo junto ao mesmo tempo? Trata alguma coisa primeiro? Então, vamos lá, Cris. A gente começa tratando lipedema, tá? Porque a gente já sabe que quando a gente tem o processo, quando o lipedema tá naquele processo inflamatório intenso, a gente não tem um resultado tão bom do tratamento de varizes. Então a gente começa, né, o tratamento do lipedema, e aí a paciente já começando o tratamento, tudo isso, a gente consegue associar os dois, né? O tratamento do lipedema com o tratamento das varizes. Seja ele por cirurgia, seja ele por laser transdérmico ou só por aplicação, a gente consegue fazer essa associação. E é muito legal, é muito bacana ver, no caso, a satisfação da paciente em relação aos sintomas. Né? Porque os sintomas melhoram muito. E tem que caminhar os dois juntos, né? A gente precisa caminhar. Claro que o tratamento das varizes a gente geralmente termina antes do lipedema, né? Porque o tratamento do lipedema, como ela é uma doença, apesar das duas serem doenças crônicas, o tratamento do lipedema, a gente precisa ter vamos dizer assim, um acompanhamento um pouco mais de perto, né? Mas a gente consegue caminhar com os dois tratamentos juntos. O lipedema tem cura? Não tem cura. Infelizmente, a gente tem tratamento, tá? Eu sempre falo assim, não tem cura hoje, né? Porque a gente não sabe como, né? A medicina tem evoluído a cada dia mais, né? Então... Exatamente. Então, a gente tá começando, né? Tudo no começo ainda. Então, a gente não tem cura hoje. Mas a gente tem um tratamento para lipedema, né? Ok. Bom, nós precisamos ir para um breve intervalo e na volta tem muito mais bate-papo sobre lipedema e também sobre quais os tratamentos para essa doença que está sendo tão falada, que é o lipedema. Mas é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7 e hoje nosso tema é sobre lipedema, uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura. E nós estamos nesse mês de junho, mês da conscientização do lipedema. A minha convidada de hoje, a doutora Gabriela, que é especialista nesse assunto do lipedema, e a gente está batendo um papo, falamos um pouquinho sobre a questão do diagnóstico no bloco anterior, e agora nós vamos falar sobre os tratamentos, que a gente sabe é uma doença que não tem cura até o momento, mas, como a gente estava falando no bloco anterior, não é mesmo, doutora? Pode ser que daqui a um tempo a gente tenha cura aí, né? Exato. E os tratamentos têm evoluído bem também, a cada dia mais. Já estamos evoluindo nos tratamentos, né? A gente percebe que, como eu comentei, eu tenho lipedema, e então eu vivo isso diariamente, né? Vivo na pele essa dificuldade. Por que assim, o lipedema, ele atrapalha tanto a nossa qualidade de vida e ela é mais que isso, né? Ela afeta também o bem-estar dos pacientes, mexe muito com a autoestima das mulheres. Você deve viver isso frequentemente no seu consultório. O lipedema, ele tem um impacto psicológico muito grande na paciente, né? Seja primeiro pelo espelho, porque ela visualiza. O lipedema, ele é visível. Então, não é uma doença que a gente sabe que tem e não consegue. Ele é visível no espelho. Sim. Então, a gente sabe, e tem estudos que falam que a paciente que tem lipedema, muitas vezes, ela não se olha no espelho. Ela não consegue ver aquilo. Então, esse já é o primeiro impacto. O segundo impacto, vamos dizer assim, em relação aos sintomas. Eu sei que tenho algo que eu vejo no espelho que incomoda, vamos dizer assim. Eu tenho dor, eu tenho cansaço, eu tenho hematoma, eu acho feio, eu não uso shorts, eu não uso biquíni por causa disso. E ninguém me diz o que eu tenho que fazer.
Ninguém sabe o que é e ninguém me passa um tratamento que seja adequado. Então, Exato. tudo isso é uma soma de fatores. Aí a paciente, ela tenta alguns tratamentos que às vezes não são direcionados para lipedema. E aí, no caso, eles não trazem resultados. Isso gera uma frustração muito grande. Então, todo esse processo que a paciente tem, ele gera essa frustração, essa alteração, essas alterações psicológicas. Por isso que na paciente, em algumas pacientes que já têm compulsão alimentar ou algo assim, isso acaba agravando. Então, por isso que grande parte das pacientes, o acompanhamento psicológico é muito importante também para o lipedema. Porque nós temos, às vezes, o que trava o tratamento são essas compulsões, a frustração, às vezes o querer imediato da melhora dos sintomas e do aspecto do lipedema. Então, é algo que tem que ser uma abordagem muito, no caso, muito acolhedora. Então, eu acredito que a primeira parte do tratamento do lipedema é o acolhimento do médico. Tem que ser essa coisa bem humanizada, personalizada, porque o lipedema, ele afeta diferentes as mulheres, né? Por exemplo, no meu caso, o interno de coxa, que é muito visível. Mas há anos sofro com isso e nunca consegui me adaptar a um tratamento. E como o tratamento também é lento, as pessoas, acabam... Vou tirar por mim, né? A gente acaba desistindo. Porque você acaba não vendo a melhora, rápida. É diferente de outros tipos de tratamento para outras doenças. Então, você deve perceber isso no seu consultório. E, o que eu acho que o que ajuda na minha conversa, nesse meu acolhimento com a paciente, é porque eu também sou portadora de lipedema. Então você entende bem a dor. Eu entendo bem a dor, a dificuldade, a vontade de, às vezes, desistir, porque como é uma doença crônica, vamos dizer assim, a gente tem que levar o tratamento para o resto da vida, né? E no lipedema, a gente não sabe por que ainda, mas qualquer coisa que a gente desiste de fazer ou diminui, vamos dizer assim, o tratamento, existem períodos que exacerbam de uma maneira assim, muito, a gente não sabe por que ainda disso, né? Então, explicar isso para paciente, que terão altos e baixos também no tratamento, que nem tudo são flores no tratamento do lipedema, isso é muito importante. Então, é o que o Dr. Alexandre Amato, que eu acho que hoje é um dos maiores especialistas de lipedema no país, sempre fala. O tratamento do lipedema é a conversa com a paciente. Sim. É o acolhimento com a paciente. Esse é a chave, é o fundamental. Porque é bem isso, Cris. Você tem uma queixa, a outra paciente tem outra. E assim, é individualizado. E a gente tem que tentar melhorar aquilo, né? Que cada paciente quer, né? E como você falou, e com outros profissionais ligados. Como essa questão até psicológica por conta do emocional que fica abalado. A mulher, ela se priva de colocar uma roupa que ela gosta. Ela se priva de se olhar no espelho, porque ela se envergonha. E vai muito além disso, né? Isso mexe realmente com o psicológico da mulher. A gente tá falando mulher porque é uma doença predominante das mulheres, né? Exato. Existem... Os homens também podem ter lipedema, tá? Mas a gente não dá... Mas como a gente já sabe que tem esse predomínio, vamos dizer assim, do estrogênio e da progesterona na piora e no acúmulo do lipedema, então ele não é tão comum em homens. Né? Então a gente tem mais a parte genética em relação aos homens mesmo. E os homens eles já nem procuram já por varizes, imagina por lipedema, né? Então, por enquanto, a gente não tem muito, assim, muito conhecimento sobre lipedema em homens. Então, por isso a gente foca tanto nas mulheres em relação ao diagnóstico e tratamento. Doutora, e existe algum tratamento, assim, definitivo para o lipedema? Ou só apenas algumas maneiras de se controlar? Vamos dizer assim, nem a cirurgia plástica, nem a lipoaspiração consegue melhorar definitivamente o lipedema. Porque a partir do momento que eu faço lipoaspiração, eu retiro aquela gordura que tem ali naquele local, mas se eu não mantiver o tratamento clínico, ele volta. Então, pra gente falar, o que são os pilares do tratamento do lipedema, né? O primeiro deles, dieta anti-inflamatória. Então, hoje a gente já sabe que glúten e açúcar são os principais, vamos dizer assim, vilões do lipedema,
tá? Não, além de aumentar, no caso, se você come em excesso, né? Ele pode aumentar o acúmulo desproporcional da gordura, mas principalmente em relação a sintomas. Eles causam muitos sintomas. A lactose a gente ainda não tem muito bem definido, né? Para algumas pacientes tem intolerância, é retirado, para outras depende muito da abordagem de cada nutricionista, né? Mas a gente já sabe que glúten e açúcar pro lipedema são vilões, né? Então, uma dieta anti-inflamatória, com uma baixa ingesta de carboidrato, atividade física, né? Que aí entra... Nessa parte de atividade física, entram várias nuances em relação ao tratamento. Porque a paciente com lipedema, ela não se sente confortável de ir pra academia. Sim. Né? Então, é um dos pilares que a gente tem mais dificuldade. Porque muita paciente pergunta assim, o que eu posso fazer de atividade física, o que eu não posso, né? Então, por isso que entra também um preparador físico, um profissional de educação física nesse tratamento. Então, a gente já falou aí de, né, cirurgião vascular para o diagnóstico. Sim. A gente já falou de outros profissionais para, né, no caso, psicólogo também, em alguma, né? Falando em síndrome do ovário policístico, endometriose, ginecologista. Da parte de tireoide ou resistência à insulina, diabetes, entra endocrinologista. E agora a gente fala no profissional de educação física também. Para avaliar essa paciente e verificar o que ela pode fazer de atividade física, o que vai ser benéfico para ela, né? Sim. Então, e isso é um calcanhar de Aquiles que a gente tem no tratamento. Porque nenhuma paciente está confortável de entrar na academia. Sim. E ficar lá, entendeu? Se expondo, no caso. Sim. Mas é muito importante. Atividade física é extremamente importante. Mas tem algum tipo de atividade que não é recomendado? De atividade física? A gente não recomenda, vamos dizer assim, atividades físicas, uma musculação com peso exacerbado, vamos dizer assim, tá? Mas não que a paciente não possa fazer musculação. Ela deve para ganho de massa muscular, tudo isso, né? Sim. Mas não é... A gente não tá pensando em um ganho de massa, a gente quer perder peso e ganhar massa. Aquilo que seja confortável, né? Porque às vezes, se a gente tem esses exercícios físicos extenuantes, vamos dizer assim, acaba que piora o sintoma. E a paciente entra naquele ciclo. Ela começa a atividade física, ela vai pra academia uma semana, ela sente uma dor terrível, ela fica 3 semanas sem ir, volta pra academia uma semana depois, aí ela tá frustrada, ela começa a comer... Ela não... E as dores realmente são bem diferentes, são mais fortes que normalmente uma pessoa que faz academia, quando você vai iniciar ali o processo. Exato, não é aquela dor da musculatura da academia. É uma dor diferente, é uma dor realmente de inflamação, como se tivesse algo que lateja na perna e você não sabe de onde é, né? Então, por isso que o educador físico, ele é muito importante nesse processo. E também o fisioterapeuta esteticista, para realização de drenagem linfática manual. Porque, no caso, essa paciente, ela tem um acúmulo de líquido, né? Porque a doença, o lipedema, ela é uma doença vascular e linfática. Então, há acúmulo de líquido nas pernas. Então, a drenagem linfática manual, ela é de extrema importância, tanto para conforto dessa paciente, como para melhora do lipedema. Então, as drenagens linfáticas são liberadas para esse tratamento também. Drenagem linfática manual, é o que eu sempre falo. Porque tem paciente que vem com... eu fiz aquelas massagens, modeladoras, tudo isso para lipedema. Nem pensar. Realmente, eu quase morri uma vez. Eu chorava, a mulher falou, não, tá normal, muito sensível. E eu não me considero uma pessoa sensível à dor, mas parecia que tava realmente me batendo. E assim, não é que... E depois você fica toda roxa. Né? Esse é o detalhe também, né? Porque... Não é que você nunca vai poder fazer massagem modeladora, mas enquanto você estiver num processo inflamatório, é drenagem linfática manual que você vai fazer. Depois, hoje a gente já tem mão aí, a gente tá lançando mão de vários protocolos, de Morpheus, de várias, aparelhos, tudo isso, que eles são bem legais para você diminuir o aspecto do lipedema. Mas, no início, é drenagem linfática manual. E aqueles aparelhos também de ondas, aqueles aparelhos de estética também são recomendados ou não? Tipo, tem aquele com as placas também, que congela a gordura. Pode fazer ou é melhor não fazer nesse período também? Quando você que está começando o tratamento, que é esse período inflamatório, a gente recomenda a drenagem linfática manual, né? E aí, posteriormente, quem vai avaliar isso vai ser o fisioterapeuta que estiver fazendo tratamento, dermatologista, esteticista. Aí consegue avaliar quando diminui a inflamação, diminui, né, do lipedema. Aí pode lançar mão de outros tratamentos sem problema nenhum.
Mas hoje os tratamentos, você tá falando de drenagem, atividade física, dieta, tudo mais. Tem remédio para lipedema? A gente já tem algumas substâncias que a gente usa para lipedema, tá? São poucas ainda, mas não existe um medicamento que vai dizer assim, ó, esse medicamento diminui o lipedema, diminui os sintomas, diminui o aspecto. Isso a gente não tem ainda, tá? A gente já tem uma substância que chama Pycnogenol, que é a mais pesquisada hoje, que melhora realmente os sintomas, né? Aumenta a drenagem linfática e também melhora os sintomas de dor e cansaço e hematomas nas pernas. Mas não que ele vai diminuir, vamos dizer assim, no caso, o acúmulo proporcional, tudo isso, por enquanto a gente não tem, né? A gente lança bastante de suplementação também de vitamina, né? Porque isso a gente sabe, naquela paciente tem principalmente vitamina B12, vitamina D baixas, isso piora os sintomas, né? Mas agora dizer assim, ó, eu tenho um remédio que vai revolucionar, melhorar o lipedema, vai acabar com o seu lipedema, a gente não tem ainda. Que pena. E hoje, assim, o que a mulher pode fazer pra, no dia a dia, ela amenizar essa dor, esses sintomas e melhorar a sua saúde vascular? Tem algumas coisas que dá pra gente... Tem várias. Então, primeiro, uma alimentação saudável, né? Então, é aquilo. Tudo que for de pacotinho, a gente deve evitar, né? Sim. Então, os salgadinhos, os embutidos, refrigerante. Só começando com isso, já vai ter uma boa melhora em relação ao lipedema. Ingerir água. Isso, hidratação é de extrema importância, porque a hidratação vai ajudar, né? Quanto mais a gente se hidrata, melhor. Ó, a Cris vai tomar uma aguinha aqui. Deixa eu beber uma água, gente, depois dessa. Então, a hidratação é muito importante para o sistema vascular e para o sistema linfático. Para aquelas para aquelas mulheres que ficam ou em pé o dia inteiro ou sentadas o dia inteiro. Uso de meia elástica de compressão. Tá? Tem alguma específica? Aí precisa da avaliação do cirurgião vascular mesmo, pra fazer a prescrição, tá? Dela, né? Mas ameniza só a dor ou ela ajuda também no tratamento? Ajuda no tratamento também, né? Porque o que acontece? Quando a paciente fica muito tempo em pé ou muito sentada, esse sangue, esse líquido, ele fica parado dentro do vaso, na perna, né? Então, essa meia vai fazer uma compressão nessa perna e vai ajudar com que esse sangue, que esse líquido suba, né? No caso, seja drenado e no caso, volte para o coração, para o pulmão, faça todo o processo, né? Então, além de aliviar os sintomas, ele também ajuda no tratamento, tá? Entendi. Atividade física, então, nem que você faça uma caminhadinha aí, meia hora, 5 vezes por semana, já é um bom início, tá? Sim. Então, são essas medidas. Então, uma alimentação saudável, uma boa ingesta de água, uma atividade física que seja uma caminhada, tentar não tomar refrigerante, pouca bebida alcoólica. Nem zero. Porque o zero tem muito sódio. Então, isso retém muito líquido. Que tristeza! Mas assim, mas é aquela coisa também. A gente tem que pensar que o lipedema é um tratamento pro resto da vida, né? Então não quer dizer que você não vai comer glúten e não vai tomar refrigerante nunca mais. Tem que valer a pena, né? Então, às vezes, aquele momento... Porque a comida é emocional também. Né? Então, a gente tem os momentos de prazer com a comida. Então, por isso que a gente precisa fazer boas escolhas. Sim. Então, no dia a dia, naquele, né? A gente tenta comer o melhor possível. Mas aquele almoço de família, né? Na casa da avó, tudo isso, você vai comer a massa, você vai comer a sobremesa, o bolo da mãe, tudo isso, mas entender. Com moderação. Com moderação. E a moderação não é todo dia, né? É assim, não pode trocar, né? Tem que ser uma exceção. Exato. Né? Porque a gente às vezes acaba fazendo isso diariamente, constantemente. Não pode ser. Tem que mudar o estilo de vida. Exato, é uma mudança de estilo de vida realmente. Não é a rotina de todos os dias comer o bolinho, tomar o café com açúcar, comer um docinho, não praticar atividade física. É esse que é o problema. Essa rotina de maus hábitos que é o grande problema pro lipedema. Então fique atenta aí, você que está ouvindo. Você precisa mudar a primeira mentalidade. Seria isso, exato. Não é mesmo, doutora? Porque você vai precisar mudar um pouco os seus hábitos para você ter mais qualidade de vida também. Sim. E tudo tá interligado, porque no final você faz essa mudança e vai fazer bem para sua saúde em todos os sentidos. Todos os aspectos melhoram quando a gente faz essa mudança.
Olha só que interessante, que bate-papo delicioso. A gente precisa ir para um breve intervalo, mas na volta tem muito mais assuntos sobre o lipedema. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7 e esse é o último bloco desse bate-papo incrível hoje sobre lipedema com a doutora Gabriela. Bom, a gente já falou tanta coisa aí sobre diagnóstico, sobre tratamento, essa mudança de hábitos, estilo de vida aí para ter um tratamento efetivo, né? Então a gente precisa ter mais consciência para que a gente realmente tenha resultados efetivos sobre o lipedema. Mas a gente não falou nada ainda sobre cirurgia. Tem, doutora, alguma cirurgia assim bem específica para esse tratamento? Tipo, dá para fazer uma cirurgia e resolver esse problema do lipedema ou não? Então, a gente tem a lipoaspiração junto, né, com uma retração de pele, né, que é benéfico para o lipedema, principalmente para as pacientes que têm estágio 3 e 4. Quem que são essas pacientes? Aquelas que têm acúmulo desproporcional com dobras, que podem até dificultar a caminhada dessa paciente, né, tudo isso. Mas eu sempre falo que a cirurgia é a cerejinha do sundae, né? A gente precisa passar por todo, independente da paciente, precisa passar por todo o processo de tratamento clínico para chegar na cirurgia, né? Porque senão, se a gente mandar essa paciente encaminhar para fazer a cirurgia num processo inflamatório intenso, o resultado da cirurgia é muito ruim, né? Ela não vai ficar satisfeita. Mas então, a paciente pode fazer a lipoaspiração. Quando ela está em processo inflamatório baixo, quando ela teve uma melhora clínica do lipedema, os resultados são excelentes. Sim, mas hoje os planos de saúde não cobrem esse tipo de cirurgia, né? A grande maioria não. A grande maioria Eles consideram como um tratamento estético? Ainda considera-se como um tratamento estético. Tá? Ainda tem, exceto naquelas pacientes, vamos dizer que tem realmente algum problema, né? No caso, em relação à caminhada, que o acúmulo é bem evidente. Excessivo mesmo. Aí são casos diferentes. Mas como nós temos a grande maioria das pacientes em estágio 1 e 2, que é aquele acúmulo desproporcional, que parece uma celulite, que é um pouco mais agravada, tudo isso. Então, nesses casos, eles ainda consideram estético. Entendi. E eu ouvi recentemente, mas não sei se realmente é verdade isso. O lipedema, ele tem alguma relação, por exemplo, com doenças como o TDAH? Transtornos, né? Como o TDAH? Existe um estudo aqui no Brasil que fala sobre a relação de lipedema com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Não explica muito bem como que é essa relação. Tá? Não se explica, mas acredita-se que cerca de 1/3 das pacientes, mais ou menos, até quase 50% das pacientes que tenham lipedema possam ter TDAH. Mas como não é um estudo muito recente e, no caso, foi só mais uma avaliação, né, dessas pacientes em relação ao que elas tinham de sintomas e diagnósticos prévios de TDAH, a gente não consegue ainda falar muito bem sobre a relação. Exatamente, tá? Mas existe esse estudo falando sobre isso. E hoje, quais são os maiores desafios para vocês, médicos, e para nós, pacientes, lidar com o lipedema? Então, vamos lá. Para o médico. Primeiro, eu acredito que assim, o nosso maior desafio é não entender muito bem o que a gente está tratando. Nós não temos a patologia, a gente não sabe realmente o que causa o lipedema, qual que é a fonte disso. Então, por isso a gente não consegue tratar tão bem. Tá? Então, acho que esse é o nosso maior... Nós ficamos com as mãos atadas para tratar, né? A gente não sabe... A paciente pergunta, tá, mas e aí? Cheguei nesse patamar e agora? A gente não sabe ainda, né? Então, nós estamos... Esse processo de aprendizagem é muito ruim pra gente. Porque a gente quer que o paciente tá tudo na ponta da língua, né? É porque, diferente de outras doenças, é uma doença recente. Exato. E tem o fator que cada paciente é de uma maneira, né? Exato. Reage de uma forma o tratamento. E para paciente, o maior desafio é a constância do tratamento. Eu ia falar isso. É verdade. Com poucos resultados. Sim. Né? Porque assim, a gente consegue ver
resultado mesmo, algum resultado do lipedema a partir de 6 meses do tratamento, né? Então, Sim. é aí que a gente começa a ver um bom resultado mesmo. Com 1 ano, a gente tem um resultado bem substancial, tudo isso. Mas, ó, vou contar, então, sobre mim. Eu tô 1 ano e 3 meses no tratamento do lipedema, né? Eu ainda não cheguei aonde eu queria no tratamento. E aí chega uma hora e digo, mas será que eu vou chegar onde eu quero? Você começa a se frustrar, né? Mas você pensa, não, é isso que você tem que ter em mente. O tratamento, ele é prolongado. Acho que esse é o maior desafio para a paciente. Entender que ela precisa ter constância no tratamento, apesar de o resultado não ser imediato, né? E entender que uma hora o resultado vai chegar. Mas a gente não sabe quando. Mas não sabe quando que ele vai vir. Exato. Eu acredito que é isso mesmo também como paciente. Claro que é um pouco diferente porque você é médica, então ter a doença tem uma consciência maior das suas atitudes. Mas pra gente que é paciente e também não tem todas as respostas, você fica, até vou ficar me privando, mas eu não tô vendo melhora. Daí, e principalmente porque é visual. Então, você acaba não olhando, né? Você vai olhando, você não vai vendo essa melhora. E você fala assim, não vou mais me privar, não. Vou comer isso. E aí, quando você faz um ritmo de atividade, você sente muita dor. Então, isso vai te frustrando. Porque, ao mesmo tempo, você tá se privando, tá fazendo atividade, tá sentindo dor. E não vai melhorando. Então, acho que você entra nesse... nesse círculo vicioso, assim, de... tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo para resolver e não conseguir ver isso imediatamente. E aí você não consegue manter essa constância, né? E esse é um grande problema também, Cris, em relação às pacientes, porque elas chegam no consultório e a gente tem ali aquela nossa hora de consulta e eu falo tudo isso que eu tô falando de tratamento, né? Aí a paciente fala, meu Deus do céu, por onde eu vou começar? Então também tem que entender que não dá para começar tudo de uma vez. Né? A gente vai, eu sempre falo, primeiro pra gente começar a adaptação do tratamento, são 3 meses de adaptação pra gente começar um tratamento eficaz. Porque até você correr atrás de tudo, de nutricionista, ao profissional de educação física, um fisioterapeuta, toda essa equipe multidisciplinar, vai tempo, é custo. Sim. Então, é isso. Por isso que a gente tem que começar com o que, né? Eu até tenho um vídeo no meu Instagram que eu falo como organizar o tratamento para o lipedema. Porque é a maior dificuldade, realmente, né? Não dá para começar tudo de imediato. E talvez isso também frustre a paciente, né? Tem uma frustração na paciente, porque ela não consegue começar todo o tratamento. E isso é completamente normal, né? Até porque quem tem um plano de saúde, acredito que é mais tranquilo. Porque você vai ter uma equipe multidisciplinar que você precisa acionar ali. No seu caso, olha, você vai ter que procurar agora uma nutricionista. Sim. Não são todas as nutricionistas, são especialistas em lipedema. Exatamente. Aí você vai ter que procurar uma psicóloga. Aí depois você tem que procurar um endócrino, porque também tem a questão hormonal. Então envolve muitos profissionais. Se uma pessoa não tem um plano de saúde, ela tem que fazer isso tudo de forma ou particular ou até mesmo, né, no público, demora muito tempo ou ela não consegue agregar com todos os profissionais. Exatamente. Então ela acaba se frustrando. Mas acredito que o principal seja o médico vascular mesmo. Para diagnóstico, né, é necessário. O primeiro, você suspeita de lipedema? Primeira coisa que tem que fazer é consultar com o cirurgião vascular. Porque o cirurgião vascular, ele já vai dar um norte de todo o tratamento pro lipedema, né? Sim. E aí, a partir daí, você vai conseguir, no caso... Eu sempre falo com as minhas pacientes, o que a gente vai priorizar agora no teu tratamento? Eu sempre converso com elas, o que é o pior... se a paciente tem uma alimentação muito boa, assim, né? Que são poucas nuances, poucas coisas que precisam ser melhoradas. Eu falo, não, vamos começar pela atividade física que você não faz? Que acho que isso vai trazer mais benefício que eu restringir mais tua dieta. A paciente tem muito acúmulo de, né? A parte linfática é muito ruim, ou tem um lipolinfedema. Vamos procurar uma fisioterapeuta pra gente começar as drenagens linfáticas? Então, os pilates também ajudam? Pilates, na realidade, ajuda mais nessa parte de articulação, né? Alongamento, tudo isso. Mas pro lipedema, propriamente dito, nem tanto. Né? Mas seria as drenagens mesmo. Isso, E uma atividade mais que tenha perda, né, de calorias e ganho de massa muscular. Então, e essas atividades como natação, hidroginástica também fazem bem, né? Fazem super bem, até porque não tem o impacto da água, não tem impacto, né? A água tira o impacto. Então, para aquela paciente que tem muita dor, vamos dizer assim, na atividade física, é uma excelente atividade para fazer. Recomenda-se também, em alguns casos também, a perda de peso.
também. Que ela também influencia muito, né? Muito. Assim, no caso da paciente, principalmente tem sobrepeso, o paciente tem obesidade, a perda de peso é muito importante, né? Porque assim, ó, lipedema não é restrito a paciente que está acima do peso. Tem pacientes que estão no caso, em peso normal, né? Que tem, no caso, porcentagem de gordura ótima em troncos, membros superiores, mas que tem acúmulo nas pernas também. Né? Então, essa paciente a gente não vai ter uma preocupação tão grande em relação à perda de peso. Mas na paciente com obesidade e sobrepeso, a perda de peso é fundamental. E o que você acredita que precisa ser feito agora para conscientizar mais, né? Principalmente entre os médicos e os pacientes em relação ao lipedema? Eu acho que agora, com esse mês de conscientização do lipedema, é bem bacana. Algumas ONGs já estão fazendo esse processo de conscientização, né? Eu acho que os médicos precisam perder um pouco o preconceito com o lipedema, né? A gente vê muito que muitas pacientes vêm marcadas por consultas, assim, que elas têm trauma até de algumas consultas que fizeram. Sim. Né? Por não entenderem quais eram os sintomas delas, né? Então, em relação aos médicos, precisa perder o preconceito em relação ao lipedema. Em relação aos pacientes, eu acho que todo esse processo agora de conscientização, de mês de junho do lipedema, tudo isso, vai ser muito benéfico para, né? Sim. Para que as mulheres, principalmente, se conscientizem da doença. Tem algum relato de alguma paciente que você está tratando ou tratou que você, assim, ajudou de alguma forma e essa paciente falou assim, doutora, agora eu descobri o caminho para melhora? Eu tenho uma paciente que, inclusive, ela vai para lipoaspiração agora final de junho, que ela foi uma indicação, porque ela fez o tratamento brilhantemente, assim. Foi alguém que se dedicou, chegou no estágio 2, né, do lipedema, então com aquele acúmulo desproporcional, ondulações na pele, hematoma, dor, desconforto, e era uma queixa que ela tinha há muito tempo e ninguém descobria, ou não dava tanta importância, né, tudo isso. Já tinha cirurgia de varizes prévias, e mesmo com as cirurgias de varizes não tinha melhora dos sintomas. E aí, quando começamos o tratamento para o lipedema, ela teve um foco nesse tratamento, assim, absurdo, louvável. E aí, a gente começou, né, a gente conseguiu regredir para o estágio 1, do lipedema. E ela falou bem assim, eu quero agora... Ela falou assim, eu quero... Porque realmente, ela teve remissão completa, se não tem mais sintomas nenhum. Diminuiu muito o aspecto do lipedema, mas ela ainda tinha esse incômodo. Ela falou assim, eu posso fazer a lipoaspiração? Essa é uma paciente que pode, porque essa é a cerejinha do sundae. Ela fez tudo, ela fez brilhantemente todo o processo que ela tinha para fazer do lipedema. Agora, ela vai coroar isso com a lipoaspiração. Então, e ela conseguiu fazer muito rápido. Ela conseguiu aí, em menos de um ano, com esse foco, fazer tudo isso. Mas então a pessoa que queira fazer a cirurgia por uma questão de estética não pode? Não tem indicação, assim, para fazer a lipoaspiração? No caso, se for lipedema, a gente precisa primeiro melhorar esse processo inflamatório. Tá? Porque tem algum risco, doutora? Não, é o resultado que ele não vai ficar bom, tá? Os resultados não ficam bons. Porque, pensa, é uma gordura inflamada, é uma gordura... O aspecto da gordura, no caso do lipedema, é muito diferente do aspecto da gordura normal. Então, tudo que é utilizado para fazer a lipoaspiração, as cirurgias, elas estão voltadas para essa gordura que é normal. E não para essa gordura que tem processo inflamatório. Né? Então, a gente precisa diminuir esse processo inflamatório o máximo possível para conseguir ter um bom resultado na cirurgia. Entendi. Bom, que bate-papo maravilhoso. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria de pedir para você deixar um conselho para as nossas ouvintes, quem está acompanhando essa entrevista de hoje e ficou com dúvida. Será que eu tenho realmente lipedema? Não sei se eu tenho. Será que o meu problema é celulite, é lipedema? Qual o caminho seguir? A pessoa que ouviu e fala, não sei por onde começar, doutora. Qual o conselho que você daria? Na dúvida, é sempre bom agendar uma consulta, né? Então, assim, o nosso objetivo, por mais que algumas pacientes tenham aí essa carga, às vezes, de consultas que não foram tão bacanas, hoje o nosso objetivo, para quem trata de lipedema, é acolher. Então, é acolher e identificar, né? Se tem lipedema ou não.
Por mais que não tenha lipedema, por mais que não seja, o nosso objetivo é realmente descobrir e orientar essa paciente. Até porque se for só celulite ou, né, ou alguma coisa assim, a gente também orienta em relação a alguns profissionais que conseguem ajudar em relação a isso, né? Sim. Então não tenham vergonha de agendar uma consulta, apesar de vocês não saberem, é ou não é. É só na consulta mesmo, a gente conversando, examinando, que a gente pode ter certeza. Não sofram em silêncio, né? Então hoje aqui em Londrina tem... no caso, muita gente que trata lipedema, várias nutricionistas, fisioterapeutas, esteticistas, alguns médicos vasculares que tratam. Mas o primeiro caminho é procurar um médico vascular. Exatamente. Bom, doutora Gabriela, eu gostaria de agradecer a sua presença por dispor desse tempo, de compartilhar todo o seu conhecimento com as nossas ouvintes, principalmente comigo, que passo por essa situação e sei o quanto a gente sofre de ter uma doença, de não compreender muito bem e não saber o caminho melhor, né, para seguir. Sim. E com certeza esclareceu para mim e para todas as nossas ouvintes. Cris, eu que agradeço o convite. Lembrando que dia 11 de junho é o Dia Mundial de Conscientização do Lipedema. Então, terão várias ações na internet, de ONGs, tudo isso falando também um pouco mais sobre o lipedema, né? E agradeço mais uma vez o seu convite. Bom, chegamos ao final de mais um programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Minha convidada de hoje foi a doutora Gabriela. E se você também quer acompanhar um pouquinho mais, saber aí os conteúdos que ela posta, explicando um pouco mais sobre lipedema, acompanhe a rede social dela, @doutora Gabriela, que é o DRA, Gabriela V. Borges. E aí você consegue também ter outros conteúdos sobre lipedema na sua rede social. Bom, chegamos ao final do nosso programa, mas você fica agora com a nossa programação musical com o Cristiano Pereira, que preparou uma programação deliciosa aí para animar seu sábado. Eu agradeço a sua audiência e te espero até o próximo sábado. Tchau, tchau, pessoal! Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.